Então vamos lá. Mais um dia aí, a gente vai falar um pouquinho para os terapeutas de plantão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de como seria se você triplicasse o valor da sua sessão hoje e ainda assim tivesse uma fila de espera na sua agenda. Como seria isso, né? É uma pergunta bem interessante porque hoje tem muitos profissionais que acabam se não tendo agenda cheia, não tendo atendimentos até suficientes para o seu mês, né? De acordo com tanta informação que a gente tem, justamente porque os seus valores são muito baixos. Então acaba tendo acaba não tendo credibilidade. Essa é a verdade, né? Sabe aquela história que às vezes o valor é muito baixo e o seu cliente ainda reclama de preço? Fica complicado, né? A gente que trabalha aí com várias técnicas, a maioria dos terapeutas fazem cursos e cursos, e não são cursos baratos na realidade, né? O pessoal aí que me acompanha, os nossos amigos acupunturistas principalmente, é uma técnica que não é fácil de você entender o contexto todo, e o resultado dela é simplesmente fabuloso, né? A acupuntura, quando a gente começa a trabalhar, começa a estudar acupuntura, é uma coisa até fora do comum, porque para você entender todo esse processo de yin, yang, os 5 elementos, e um órgão que é órgão, é víscera, e a situação vira um tumulto no começo. Meus amigos terapeutas aí de acupuntura sabem bem disso, né? Quando a gente descobre realmente que você entende algumas coisas, é como se você abrisse uma caixa de presentes e saísse aquele monte de enfeite de purpurina, aquela festa, né? Quando você consegue entender o princípio da medicina oriental, né? E realmente no começo dá um nó na cabeça. Então a gente que faz cursos e entende, acaba indo atrás de muita coisa e acoplando as suas próprias técnicas, não é uma coisa tão fácil assim, né? A gente sabe aí que é bem trabalhoso todo esse processo. E aí você tem os resultados, ou você tem aquele cliente que chega no seu consultório, independente da técnica que você utiliza, né? Então muitas vezes chega aqueles clientes que falam assim: ah, mas o seu valor tá caro, não dá pra dar desconto, esse tipo de coisa, e você acaba cedendo porque você tem várias contas aí no final do mês para pagar, né? Muitas vezes você tem a alocação do espaço, você tem aluguel, você tem uma série de despesas aí, e você quer dar o seu melhor e fazer o seu melhor para o seu paciente, né, para o seu cliente. Então é bem aquela história, a gente tem que se valorizar, né? E a gente acaba, nós mesmos deixamos que o cliente faça isso com a gente. Então quando o cliente chega para você e fala assim: ah, mas eu quero um desconto no seu valor, existem casos e casos. Eu tenho clientes que eu atendo, por exemplo, eu tenho clientes de câncer e tenho clientes que tiveram AVC, que eu atendi que eu não cobrei nada. Então uma coisa é você fazer um trabalho voluntário, ou você tá apto a fazer um trabalho com aquele cliente que você mesmo tá dando o seu melhor, você vai dar o seu melhor para todos, seja ele pagante ou não, né? Não importa se o seu cliente está pagando R$30 ou 300, isso não importa, o atendimento tem que ser o melhor para todos. Mas quando você tem, na minha clínica mesmo, o que eu faço, né? Eu tenho um número de clientes que eu atendo como se fosse um voluntariado. Eu sempre costumo dizer o seguinte: não adianta muitas vezes eu me deslocar e ir para dentro do hospital fazer um trabalho voluntário, sendo que eu tenho gente ali perto que está precisando de atendimento e às vezes não tem a condição ali de estar pagando, né? Por N motivos, e aí você sabe o que é um caso e o que é outro. Uma coisa é um cliente precisar naquele momento e não ter recursos financeiros e você ter a condição de atendê-lo.
E a outra coisa é você ter aqueles clientes que, de qualquer forma, você pode estar cobrando R$30, ele está achando caro. Se você cobrar 300, ele vai achar caro. Então ele não quer se beneficiar do tratamento. Ele quer coisas dadas. Então, assim, a gente tem que pensar um pouquinho em casos e casos, né? Então tem clientes que eu tenho uma gama aí de atendimentos que eu falo, durante esse período do seu tratamento eu não vou te cobrar nada, é como se eu estivesse fazendo um voluntariado. E o atendimento dele é o mesmo, as técnicas que eu utilizo é a mesma e pronto. E a gente sabe que tem profissionais na área de saúde que tem valores altos até. Eu não digo altos, mas eles se valorizam e a agenda tá cheia. Então eu tenho amigos aí que a consulta dela é R$300. Uma sessão são R$300. Aí hoje qual que é o valor da sua hora? Qual que é o valor da sua consulta? E eu tenho clientes aí que tem valores de R$60 e acaba baixando isso para 30. Então, assim, às vezes a sua hora não compensa você estar trabalhando para aquele cliente. Então, é uma coisa da gente ponderar direitinho. Muitas vezes, quando você se valoriza e até mesmo as técnicas que você vai utilizar para isso, você acaba tendo um resultado muito mais fácil, um resultado muito melhor, né? Então, assim, eu tô voltando bastante essa semana falando da mentoria que eu abri para os terapeutas. Eu abri essa turma de mentoria, não é para mim. Eu abri essa turma de mentoria para você, que é terapeuta e que precisa aí alavancar os seus negócios como um todo, né? Chega muitas vezes de você ter que ficar para fechar o mês. Então isso é bem complicado, isso é bem trabalhoso até, né? Às vezes o que você se desgasta para fazer esse tipo de coisa, e aí você fecha o pacote porque você tem que fazer alguns ajustes financeiros, e aí depois o seu cliente acaba não retornando. Então assim, a gente tem que ter aí esse patamar e saber direitinho o que dá para ser feito. Eu tô te falando isso porque eu passei por essa fase também. Então eu já cheguei a fechar pacotes para cliente para pagar o aluguel do espaço. Então assim, isso é desgastante para nós, você acaba ficando refém de um sistema que não funciona, tá? Não funciona. Então existem técnicas que a gente usa, tanto no departamento, tanto na parte de marketing quanto geral como um todo, né? Ajustes que a gente faz, até a questão de fichas de anamnese, você saber quem é o cliente, você saber se ele precisa realmente de quantas sessões mais ou menos. Isso tudo depende de como vai o processo dele, né? Então muitas vezes na parte estética mesmo, o pessoal aí fecha pacotes e não tem resultado, e depois então a gente coloca um patamar em cima disso tudo, ou você acaba virando refém do seu próprio negócio. E como é que fica tudo que você estudou? Como é que fica tudo que você viu até hoje, tudo que você se dispôs a fazer, né? Tantas horas de estudo, tantas horas de dedicação, tantas ferramentas adquiridas até. E aí chega um momento que você fala, tá, e aí? Por exemplo, vou dar um exemplo aí de aromaterapia. Os óleos essenciais, eles não são baratos. Tem óleos aí que são, para você ter uma ideia, óleo de rosa, né? Tem alguns óleos que chegam a ser 5 ml. O vidrinho normal, geralmente, é de 10 ml. 5 ml desse óleo essencial, ele acaba tendo um valor muito mais, coisa de R$1.000, R$1.500, 5 ml de óleo essencial. Então, assim, são materiais que não são, e você não pode, às vezes, você tem que ter uma gama aí de óleos, você tem que ter uma gama aí de recursos, né? Por exemplo, quem trabalha muito com terapia,
tem uma série de elementos, por exemplo, bambu terapia, você tem que ter o jogo de bambus, você tem que ter o óleo carreador, muitas vezes você tem o óleo essencial junto com isso, né? O seu tempo, o seu material, o material descartável. Então você tem todo um custo em cima disso para um atendimento, né? E fora a técnica que você tem que ter, a técnica que você utiliza, né? A maneira da manobra que você utiliza. Então isso tudo tem que ser colocado sim na ponta do papel, na ponta do lápis, tá? Tem que ser colocado no papel. Então isso é um custo que você tem para você fazer um atendimento. Então o que acontece? Muitos profissionais acabam não tendo resultado justamente porque o mercado é muito concorrido, né? Então às vezes você olha para o seu concorrente, você vê lá que um profissional aí tá com o valor lá embaixo cobrando. Eu já vi casos de cobrar R$10 uma drenagem linfática. Então o que você quer? Você quer cobrar os seus X reais, por exemplo, 90, R$120 uma drenagem, só que você vai se comparar com um concorrente seu, que você tá olhando para ele, que cobra R$10 uma drenagem? Fica bem complicado. Então, assim, e muitas vezes você tá aí com o valor de R$120, vamos dizer assim, por uma drenagem linfática, uma única sessão, e o seu cliente volta, e o seu cliente continua fazendo, e você tem a carteira aí funcionando e a sua agenda cheia. Enquanto que se você for se equiparar do mercado, e você vai acabar fazendo aí, por exemplo, R$10, R$30 uma sessão de drenagem, você não tem clientes. Você entendeu a discrepância das coisas, né? Então, assim, você tem que pôr na ponta do lápis qual foi o custo dos cursos que você fez, qual é a sua bagagem de conhecimento. Isso vale sim, e isso são maneiras de você valorizar o seu trabalho. O que você usa para uma drenagem? Quanto custa muitas vezes um creme que você vai utilizar? Você está colocando isso na ponta do papel? Então, assim, as agulhas, para quem é acupunturista e trabalha com acupuntura em si, você está colocando aí na ponta do papel qual o custo das agulhas, qual que é o material, não são só as agulhas que você utiliza, né? Você tem todo o descarte, você tem o material descartável. Hoje, agora, no nosso novo normal, o que acontece? A gente acabou tendo um custo maior em cima de cada atendimento. De fato, isso, né? Nosso custo acaba sendo muito maior em cima do atendimento, porque a gente tem todo um material descartável em cima disso. Então, a hora que você já chegou a colocar isso na ponta do lápis, né? Então, o que acontece? Nessa turma que eu tô abrindo de mentoria para terapeutas, a gente vai falar sobre tudo isso, né? Para você ter esse acompanhamento geral, tanto na sua área financeira, na sua área de marketing, para você parar de depender de indicações. Indicação é a melhor ferramenta, ok. Só que você se torna muito regionalizado, você se torna muito restrito. Então, assim, quando você mostra o seu potencial, o que realmente você faz no mercado, né? Qual que é a sua bagagem, a sua história de vida, como que funciona isso, você acaba tendo clientes que não teria acesso a você. Né? Isso eu tô falando tanto presencial, às vezes tem uma pessoa do lado do seu prédio comercial, na sua sala. Se você tá muitas vezes num prédio comercial, você tá ali, às vezes tem gente dentro do prédio que não sabe que você tá ali, né? Então você tem que, muitas vezes panfletagem não resolve muito, né? Uma coisa é o panfleto e outra coisa é você realmente, a pessoa ter confiança, ter empatia com o seu trabalho. Então isso pesa bastante no final das contas, tá? Então a gente vai falar bastante sobre isso, sobre a sua saúde como terapeuta, né? O que você imagina daqui a 10 anos, como é que você vai estar daqui a 10 anos? Eu tenho amigas de profissão, né? Tenho amigas de profissão que já não atendem mais, por exemplo, com shiatsu. A inflamação dos pulsos é muito grande, né? Ela tem aqui, tem tendinites, já tem perda de movimento por estar atendendo um cliente atrás do outro com shiatsu. Então é excelente
as técnicas são excelentes, o resultado para o cliente é excelente, mas e você como terapeuta? Como é que você está se saindo com isso tudo? Você está cuidando do seu organismo? Você está cuidando da sua ergonomia também? Então isso é bem complicado, isso é bem importante da gente pontuando, né? Porque tem terapeutas aí que acabam, por falta da ergonomia, né? Acabam parando de trabalhar. Eu tenho amigas de profissão que pararam de atender home office por conta da maca. Então o seu desgaste é muito grande. Uma coisa é você atender home office, né? Você atender na casa da pessoa. Por exemplo, eu particularmente, eu não atendo a domicílio. Não atendo. Porque assim, eu acredito que o desgaste é tão grande da gente psicologicamente de estar dentro do espaço da pessoa, né? E a questão de espaço, a questão de tudo que envolve isso, né? Da onde você põe a máquina, do seu material, do que acontece lá dentro, né? Do espaço da pessoa, né? Então, existem profissionais que estão muito bem atendendo a domicílio. Então, e tem outros que atenderam algumas vezes e se machucaram por conta disso. Então, você tem que colocar na ponta do lápis o que convém ou não, né? Então, isso é uma questão muito importante para a gente pontuar também. Então, nessa turma de mentorias que eu estou abrindo, a gente vai falar tudo a respeito disso. Então, é mentoria para terapeutas. Então, nós vamos ter vários assuntos, desde marketing digital, mídias sociais, a questão sua do atendimento do novo normal, você como profissional, a sua postura e a sua segurança como profissional, né? Muitas vezes tem profissionais excelentes aí na área que não atendem mais por conta de não ter se adaptado com certas coisas, né? Então, assim, você vai seguir, vai traçar um rumo na sua jornada e ser o melhor terapeuta de qualquer forma, tá? Então, assim, as vagas estão abertas, a turma já começa na segunda-feira, que é dia 12, tá? Tem os links aqui, o link na bio, tem uma série de canais aqui que tem os links para cadastro. A turma já está 80% preenchida. Então, a qualquer momento eu vou encerrar as vagas justamente para dar atenção para todo mundo. Então, você que quer ser um terapeuta reconhecido, você que quer ser um terapeuta está bem no mercado, é importante você estar aí com uma bagagem muito melhor para os seus atendimentos, tá? Espero você do outro lado e vamos lá que 2020 ainda não acabou e 2021 ainda está muito promissor. E o novo normal vai ser aí um divisor de águas para muita gente. Tá bom? Obrigada por ter ficado aqui comigo e eu te espero e qualquer dúvida eu estou aí à disposição. Até logo!